abrirmos os nossos olhos para as questões espirituais. Talvez, assim como eu, você está há muitos anos na igreja, mas talvez nós pensamos e conhecemos a Deus. E isso é sério, irmãos. Por isso, nesses dias, nós queremos falar sobre contemplação. Contemplação. O que é contemplação? Contemplação é aquele que olha fixamente. Você só olha fixamente quando você vê algo. Ninguém olha fixamente para o nada. Ninguém olha fixamente para o acaso. Não. Nós fixamos os olhos quando algo chama atenção. Quando algo desperta. Moisés, ele estava pastoreando as ovelhas de Jetro, seu sogro. E no deserto, em uma sarça se acendeu. E isso, Lu, era muito comum acontecer. Não foi isso que espantou Moisés. O que espantou Moisés e fez ele olhar fixamente para aquela sarça, não é o fato dela pegar fogo, porque o deserto é muito calor, muito calor. E tem muitos arbustos secos. E a sarça era um arbusto seco ali. E era comum com o sol quente do deserto. Irmãos, é quente. E é um calor diferente. Às vezes a gente enfrenta ondas de calor aqui absurda, mas no deserto, irmãos, é algo escaldante. Não tem água que seja suficiente no deserto. O que chamou a atenção de Moisés é que a sarça não apagava. Porque o fogo pegava naqueles arbustos rapidamente, consumia aquilo muito rápido, porque são varas secas, são pequenos arbustos secos, e apagava. Então era comum, apagava. Ali apagava. Só que aquela acendeu e não apagava. Quando ele viu isso, ele bateu os olhos fixamente naquilo, ele contemplou, ele começou a contemplar aquilo. E diz a Bíblia que ele falou assim, eu vou aproximar para ver o que está acontecendo ali. Então, contemplação, irmãos, é olhar para algo com admiração. É olhar fixamente, olhar com muita admiração. Por que eu falo que talvez nós precisamos abrir os olhos para isso ainda? Pensa você e a pessoa de Deus. Você tem contemplado a Deus? A sua vida tem os olhos fixos, contemplando a presença de Deus. Então isso é algo muito profundo, irmãos. Isso é algo muito profundo. E eu quero ler uma história com você. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo na segunda carta a Timóteo. Não sei se você tem esse discernimento bíblico. Quando você abre as cartas de Paulo, as cartas paulíneas, por exemplo, a carta Romanos, foi uma carta endereçada para a igreja que estava em Roma. Quando você lê Coríntios, é uma carta que foi endereçada à igreja que estava em Corinto. E Timóteo, irmãos, não tinha uma cidade chamada Timóteo, tá? Timóteo era um discípulo de Paulo. Então, isso daqui é uma carta endereçada a uma pessoa. E foi algo tão extraordinário, foi algo doutrinário tão forte que veio parar no canon da Bíblia, veio parar na Bíblia. Então eu queria ler com você. É bom, irmãos, a gente ter noção, porque às vezes a gente não tem. Às vezes a gente está na igreja e não sabe para quem que foi essa carta. Tito também. Filemão também.
Foi dirigida a pessoas. Amém? Curiosidade só, não tem a ver com a palavra. Então abra aí comigo 2 Timóteo, no capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 8. Então Paulo está dizendo assim: portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre o nosso Senhor. E também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Aonde Paulo estava? Preso. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas. Que estranho isso. Sofrer. Eu achava que o evangelho não tinha sofrimento, era vem para Cristo e os seus problemas acabaram. Eu ia falar organizações Tabajara, mas ninguém sabe mais isso. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa. Não porque merecemos, mas porque este era o seu plano desde os tempos eternos. Mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. E agora ele tornou tudo isso claro para nós com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imoralidade por meio das boas novas. Imortalidade, perdão, irmãos. Iluminou o caminho para a imoralidade é mancada, né? Imortalidade por meio das boas novas, das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. Por isso, estou sofrendo assim. Por que ele estava sofrendo? Porque ele foi chamado para ser pregador, apóstolo e mestre. Mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio e tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia de sua volta. Apeguem-se, presta atenção, apeguem-se com fé e amor em Cristo Jesus ao modelo de ensino verdadeiro que aprendeu de mim. Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus ao modelo de ensino. Ao que eles tinham que se apegar, irmãos? A Paulo? Não, ao modelo de ensino, a palavra. Apegue-se. Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiado. Como você sabe, todos os da província da Ásia me abandonaram, incluindo Figelo e Hermógenes. Que nome bonito. Que o Senhor demonstre misericórdia a Onésiforo e sua família, pois muitas vezes me animou em suas visitas e nunca se envergonhou por eu estar na prisão. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Que o Senhor lhe mostre misericórdia no dia da volta de Cristo. E você sabe muito bem quanto ele me ajudou em Éfeso. Amém, irmãos? Olha só que carta que Paulo escreve para Timóteo. Irmãos, nós vamos destrinchar isso aqui, nós vamos aprender algumas coisas com isso. Mas eu quero te dizer antes, irmãos, que contemplar a presença de Deus é algo extraordinário e sobrenatural. Escute,
Contemplar a presença de Deus é algo extraordinário. Não basta, irmãos, a gente ouvir a palavra. Não basta a gente ouvir a pregação. Se nós não o conhecermos pessoalmente. Conhecer a Jesus é algo extraordinário. E você vai aprender na palavra hoje. Melhor do que isso, eu espero que você seja desafiado na palavra dessa noite a contemplar a presença de Jesus. E contemplar a presença de Jesus, David, é buscar até que você o veja. Que loucura é essa, pastor? É exatamente isso. Precisamos, Tião, entenda bem o que eu vou dizer, nesse nível de loucura aos homens. Porque não é loucura diante de Deus, de o conhecer. Então, irmãos, contemplar a Deus é algo extraordinário. E o que nós queremos nessa série de mensagens, irmãos, eu quero descortinar algo a respeito de Deus, que a religiosidade fez com a gente. Queremos nessa série descortinar algo a respeito de Deus, que a religiosidade não nos permite ver. O que é isso, pastor? Sabe, irmãos, talvez o nosso ensino a respeito de Jesus, o ensino que nós recebemos, fez a gente acreditar que Deus é distante, um Deus místico, um Deus longe, um Deus distante. Não um Deus que eu vou na igreja para ouvir o que Deus vai falar comigo. Quantos de nós não somos assim? Quantos de nós não somos assim? Eu vou hoje na igreja porque eu quero ouvir o que Deus tem para falar para mim. Irmãos, você realmente acredita que você precisa vir à igreja para Deus falar com você? Pastor, mas Deus não fala aqui. É óbvio que fala. Porque está sendo lida a palavra dele. Só que aqui, irmãos, Deus não está falando pessoalmente com você. Ele está te ensinando a respeito das coisas espirituais. Pegou isso? Aqui não necessariamente ele está falando pessoalmente com você. Por quê? Porque esse é um culto coletivo, é um ensino a respeito de coisas espirituais. Mas nós precisamos romper com essa ideia de que eu vou na igreja para Deus falar comigo. Isso é muito místico, isso é muito raso, isso é muito distante da realidade de Deus para nós. Por quê, irmãos? Porque Deus ele tem um relacionamento pessoal com a gente. Mais profundo que isso ainda. Deus mora dentro de você. Agora, você acha que o Deus que mora de você precisa que você venha à igreja para Ele falar com você? Pastor, mas se você falar assim, as pessoas não vão vir na igreja. A igreja não é isso. A igreja é a reunião dos santos para adorar Jesus. Nós viemos na igreja para nos reunirmos com os santos, ou seja, eu quero me unir com a Noeli hoje para nós adorarmos junto Jesus. Eu quero estar junto com meu irmão. Qual que é o seu nome, irmão? Alan? William. Eu quero estar junto com o William hoje, William, porque, cara, para adorar Jesus junto com você é meu irmão. Juntos, irmãos, é a confraternização, entre aspas, da família de Cristo. Quando vamos celebrar um aniversário, geralmente, você convida alguns familiares e tal. Para quê? Para celebrar aquele momento, mais um ano de vida, mais, sabe, um ciclo que vai se iniciar. Então você reúne pessoas para celebrar. E um culto, o que é? Um culto é celebração. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus aí. Então nós precisamos descortinar na nossa mente algo que a religiosidade
fez com a gente, com o ensino, mostrando que Deus, ele é um Deus distante, é um Deus que ele está lá sentado no trono. Então eu preciso vir na igreja porque o pastor, ele é um homem, sabe, mais santo. Porque o pastor, ele é um homem que lê mais a Bíblia. Porque então Deus vai usar o arauto para falar comigo. Não, não é assim, irmãos. O que Deus vai fazer com essa palavra dessa noite, em qualquer culto, é te desafiar a ter vida com Ele. Para ilustrar isso, nós fomos com o pessoal da igreja em maio para uma conferência lá em Itajaí. E como eu fui desafiado lá naquele lugar por Deus. E a gente é desafiado nesses ajuntamentos. Muito desafiado. E aí eu voltei desafiado. Deus falou comigo naquele lugar. Aí, irmãos, passa um mês. Aí eu fui, terça-feira a gente foi numa conferência aqui em Campinas e aprender mais um pouco, ser desafiado mais um pouco, ser confrontado mais um pouco. Eu falei, meu Deus, eu não fiz nada do que Deus falou para eu fazer em maio. Falei, Deus, para vir aqui, você... Fui desafiado, irmãos. A palavra foi pregada para centenas de pastores e Deus me desafiou lá. Então, quando a gente está aqui, a gente está desafiado. Mas desafiado é o quê? Para quando a gente voltar para a nossa casa, a gente viver tudo aquilo que Ele propôs para a gente. Você está entendendo isso? E isso faz parte da contemplação. E isso faz parte da contemplação. Sabe, irmãos? Deus não é um Deus distante, muito pelo contrário. Ele é um Deus presente. Ele é e Ele está. Diga assim, Deus é e Ele está. Repita isso todo dia na sua vida. Repita isso todos os dias na sua vida. Deus é e Ele está. Deus é e Ele está. Deus está, irmãos. E quando a gente está decidido, diga assim, decidido, contemplar Deus, irmãos, Ele se revela nos momentos que você fala, de repente, você viu, de repente, a sarça acende e não apaga. Hoje vim aqui, irmãos, na igreja, umas 3 horas da tarde, carregar uns negócios aqui, irmãos. E aí eu entrei aqui, de repente, irmãos, estava aqui sozinho, falei, vou fazer um vídeo aqui, chamando os irmãos para o culto. De repente, parece que de repente uma sarça acendeu na minha vida. E me veio uma alegria tão grande, uma alegria tão grande. E aí sabe o que tinha acontecido no meu dia para essa alegria me tomar? Nada. Eu tinha resolvido um grande problema? Não. Alguma situação mudou? Nenhuma. Mas o que aconteceu? De repente, irmãos, de repente eu vi Ele. De repente eu contemplei a presença dEle. Eu falei, Deus, obrigado que o Senhor está aqui agora. Obrigado, irmãos, isso encheu meu coração de alegria num de repente. Então eu quero dizer para você, irmãos, que é possível. Não porque a gente merece, mas é porque Ele é bom. Agora, contemplar, olhar fixamente. Posso te falar uma coisa? Posso te desafiar algo? Irmãos, procura. E você vai encontrar. E quando você encontrar, não tire os olhos dele mais. Jesus é muito lindo, irmãos. Deixa eu te falar. Havia um homem que certamente ele tinha um conhecimento elevado sobre Deus. Porém, um conhecimento raso sobre a pessoa presente de Deus. Eu vou repetir isso para você. Eu quero falar para você rapidamente de um homem que ele tinha um conhecimento elevado sobre Deus. Mas de repente ele encontra Jesus, e quando ele encontra Jesus,
ele percebe que ele tinha um conhecimento muito raso a respeito do Deus presente. Vamos ler? Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 3, verso 1. Havia um homem chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite, veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. O que eu quero mostrar para você aqui, irmãos? Nicodemos, ele era um fariseu. Fariseu, contrário do que as pessoas dizem, não é um xingamento para judeu. Porque às vezes as pessoas falam, esse aí é um fariseu. Como se isso fosse um xingamento. Não é um xingamento. Fariseu era um homem que conhecia muito as Escrituras. Conhecia quanto? Muito a respeito das coisas de Deus. Nicodemos, ele era membro no Sinédrio. O Sinédrio era um conselho judaico. Ele era um cara de alto escalão, Adriano, no que diz respeito às coisas de Deus. Ele conhecia muito sobre Deus. Ele conhecia muito a respeito das leis judaicas. Ele conhecia muito a respeito dos profetas. Ele conhecia muito a respeito do que Isaías disse sobre a vinda do Messias. Ele sabia muito o que Jeremias escreveu. Ele sabia muito a respeito dos escritos. Mas um dia ele viu algo diferente no ensino de Jesus. Um dia ele viu algo diferente no ensino de Jesus. Então Jesus naquele tempo, irmãos, já era perseguido pela comunidade judaica. Muitos dos companheiros de Nicodemos, eles estavam procurando uma falha em Jesus para poder prender Jesus, condenar e posteriormente matar. Muitos dos companheiros de Nicodemos ali. Então por isso que ele sai de noite, ele sai às escondidas e de repente ele tem um encontro com Jesus. Diga assim, encontro com Jesus. E quando ele tem um encontro com Jesus, irmãos, tudo aquilo que ele sabia a respeito do Messias deu um nó na cabeça dele. Sabe o que eu vejo? Ele descobriu que ele não sabia o que ele sabia. Eu vejo que ele não sabia do que ele sabia. Louco isso, né? Por quê, irmãos? Porque quando ele chega até Jesus, Jesus fala assim, Nicodemos. Aí ele fala, Jesus, o senhor está fazendo sinais, tal, tudo isso. Me fala um pouquinho mais, né? Eu quero saber um pouco mais. Né? Ele já teve... Irmãos, ele não ia atrás de Jesus se ele não tivesse, dessa sarça não tivesse acendido diante dele. Ele não ia à noite atrás de Jesus se ele não tivesse visto algo diferente. Assim como Moisés viu naquele arbusto. Ele viu e ele sai nas escondidas. Ele fala, cara, preciso saber, esse cara tem algo diferente. E aí ele chega até Jesus. Jesus chega a Nicodemos, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, é um outro tipo de relacionamento com Deus que você precisa ter.
Não é sobre ter um relacionamento com os escritos. É sobre ter um relacionamento com quem, a respeito de quem está escrito. Você não pegou isso, irmãos? Não é ter um relacionamento, irmãos, com o escrito. É ter um relacionamento com quem o escrito está dizendo. Por isso, ler a Bíblia sem o Cristo presente, irmãos, vai te matar. Agora, ler sobre Deus, na presença de Deus, muda tudo na nossa vida. Ouvir de Deus, na presença de Deus, muda tudo na nossa vida. Não é sobre, escute, não é heresia isso que eu vou te dizer. Não é sobre ler a Bíblia, é sobre conhecer quem a Bíblia está revelando. É sobre conhecer quem a Bíblia está te falando. Irmãos, é a mesma coisa que você pegar uma certidão de nascimento. Eu pego a certidão de nascimento do William. Alguém vai lá no cartório que ele... Você nasceu onde, filho? No Piauí? Você está longe de casa, hein, rapaz? Que legal. Vai lá no Piauí. Qual cidade? João Canabrava. Deve ser de lá essa música. São João da Canabrava. Aí você vai lá. É a maior cidade que você está fazendo assim. Não estou fazendo piada, presta atenção. Você vai fazer sentido, não é piada. Aí você vai lá e fala, eu vim no cartório aqui, eu fiquei sabendo que o William foi registrado aqui, eu quero a certidão de nascimento dele. Presta atenção. Aí você vai lá e pega a certidão de nascimento do William. O William, filho de tal, pai é tal, mãe é tal, nascido em tal dia, tal hora, com cabelo assim, assado, da cor parda e papá. Você pode sair daquele lugar dizendo assim, eu conheço o William. Não. Você sabe a respeito do William, você sabe onde ele nasceu? Você sabe até a cor dele. Você sabe o nome dos pais? Você sabe tudo sobre ele. Mas se um dia você chegar numa quinta-feira na igreja, nós somos. E de repente, cara, você entrar e você vê o William, você vai falar, ele. É ele. Aí sim, verdadeiramente você vai conhecê-lo. Pega isso hoje, por favor, meu irmão. Irmãos, aqui é a certidão. Mas se você conhecer a certidão e não conhecer ele, Karina, você não entendeu nada. Eu não entendi nada. Se nós não entendemos, isso é profundo demais. Isso é descortinar os nossos olhos. Porque, irmãos, você pode vir na igreja, jejuar, orar, rodopiar, dar piruleta e não conhecer ele. Tocar, pregar, falar e fazer tudo na igreja. Mas se você não conhecer ele, irmãos, isso se chama obra morta. Meu Deus. Meu Deus. Nicodemos foi essa pessoa, irmãos, e talvez eu e você hoje, nós estamos na qualidade do Nicodemos. Sabemos muito sobre ele, até porque a gente está na igreja, a gente participou da escola dominical, e isso é bom. A gente participou do ISE, isso é maravilhoso. A gente fez seminário de cura e libertação, isso é válido. A gente participou do encontro com Deus, isso é um empurrão. Mas se eu não conhecer ele, é só conhecer a certidão de nascimento. Não vai mudar minha vida, meu irmão. Se eu só souber sobre ele. E não gera um anseio na sua vida hoje.
Eu preciso conhecer ele. Talvez você chegou hoje aqui e fala, eu conheço esse Jesus que o pastor está falando. Amém, glória a Deus, irmãos, que você ajude outros a conhecer ele como você conhece. Agora escute, precisamos ter convicção a respeito da pessoa de Jesus. Dentro da nossa série de mensagens, Contemplação da Presença, hoje o tema é convicção. E eu queria falar com você a respeito da convicção que Paulo teve. Convicção que Paulo teve. Uma pessoa convicta a respeito da pessoa de Jesus não se abala com qualquer coisa. Uma pessoa convicta a respeito da pessoa de Jesus não se abala com qualquer coisa. Lembra quando Jesus ele contou uma história dizendo assim, olha, aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem as águas fortes, vem a chuva, elas batem contra ela, mas ela permanece de pé. E aquele que ouve as minhas palavras e não a põe em prática é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a areia e vem o vento forte, vem as águas, dão contra ela e ela se abala. Eu e você, nós não podemos ser essa pessoa. Todo o ensino a respeito de Cristo é para que a gente possa conhecer a Cristo. Todo o ensino a respeito de Cristo é para que a gente possa conhecer a Cristo. E nós lemos aqui uma história de Paulo. Paulo dizendo a Timóteo, irmãos, irmão, não é por nada não. Não me leve a mal no que eu vou comentar agora. Mas muitos de nós não congregaríamos na igreja de Paulo. Um homem preso? Um homem que foi preso? E eu vou na igreja desse cara aí? E eu vou na igreja desse... Não vou. Está preso, mano. E está falando que foi preso ainda, que isso é obra de perseguição. Não, eu vou não, está preso. Mas não é sobre isso, irmãos. Eu quero falar a respeito da convicção que Paulo teve em cima dessa história que nós lemos, que ele escreveu para Timóteo. Irmãos, Paulo era um homem de Deus, convicto, porque ele conhecia a Deus. Lá no versículo 12 diz assim: por isso estou sofrendo assim, mas não me envergonho, pois conheço, pois conheço aquele em quem creio e tenho certeza que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia de sua volta. Põe para mim esse versículo aí, filho. Põe ele na versão NVI agora, por favor. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Por essa causa, também sofro. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Sei em quem tenho crido. A versão NVT diz assim: conheço aquele em quem eu creio. A pergunta que não quer calar é: você conhece aquele em quem você crê? Porque tem muita gente que crê, mas não conhece.
E eu te provo isso na Bíblia, irmão. Eu já citei aqui várias vezes que essa é uma das histórias que mais me choca, que é a história de Jó. Jó cria em Deus, irmãos? Sim ou não? Cria. Porque Jó oferecia sacrifícios anuais. Sacrifício por ele, sacrifício pelos filhos. Jó era um homem que temia a quem ele não conhecia. É. Por que eu falo isso? Porque no final, capítulo 42 de Jó, diz assim: Senhor, eu pensei que te conhecia. Eu pensei que te conhecia. Mas eu te conhecia. Põe lá pra gente, vê se acha esse versículo. É Jó, capítulo 42. É isso aí, irmãos. Ao vivo é assim mesmo. 42:5. Vamos ler a partir do 1. Diz assim, olha. Põe lá a partir do 1. Jó 42:1. Olha aqui, ó. Havia um homem... Não, é 42, filho. Já pensou eu ler do 1 até o 42 aqui? Vocês não vão nem aguentar, porque eu leio mal pra caramba. Então Jó respondeu ao Senhor. Vai passando. Sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os seus planos. Perguntastes, quem é esse que, com tanta ignorância, com tanto o quê? Ignorância, questiona a minha sabedoria? O cara que oferecia sacrifício era ignorante a respeito de Deus. Sou eu. Falei de coisas que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Ele falava do que ele não conhecia, irmãos. Disseste, ouça, e eu falarei. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora, eu... O que ele fez? Ele viu, irmão. Agora ele viu. Agora ele contemplou, meu irmão. Ô, irmão, é isso que nós precisamos descortinar nessa noite. Isso aqui é precioso demais pra gente, Talu. Isso aqui é precioso demais pra gente. Eu não sei se você está na mesma frequência que eu aqui, meu irmão. Mas eu estou com vontade já de sair correndo desse lugar e mergulhar nessa presença. É verdade, irmãos. É verdade o que eu estou te dizendo. Eu já estou querendo sair daqui, sabe? Chegar lá em casa e falar assim, vamos de novo nessa madrugada, vamos de novo. Vamos de novo essa noite. Eu quero um pouco mais disso aqui, ó. Eu quero ver, eu quero contemplar. Ô, irmãos, tem gente que contempla tanta coisa do diabo. Irmão, para de querer contemplar coisa do diabo. Vai contemplar a presença de Deus, vai. Vai contemplar a presença de Deus, meu irmão. Isso é pessoal e intransferível. Diga assim, isso é pessoal e intransferível. Então, se você não vê Deus, irmãos, não é culpa do seu irmão. É culpa de que você tem parado pouco tempo para vê-lo, para contemplá-lo. Irmão Jó, isso aqui me agonia, dá vontade da gente ficar repetindo isso várias vezes. Jó, Aline, ia todo ano e oferecia holocausto a Deus. Temente. E se desviava do mal. Cara, ele era o crente. Jó era o crente.
mas não conhecia Deus. Jó não negou a Deus, Adriano, sem conhecer a Deus. Que loucura é essa, pastora? Mas um dia, antes eu conhecia só de ouvir falar. Eu só ouvia o Senhor falar nos cultos. O pastor pregava. Eu vi o irmão rodar. Eu vi o irmão fazer. Eu vi o irmão no manto. Mas um dia, Deus, eu te vi com os meus próprios olhos. Eu não quero nada menos que isso, meu Jesus. Eu não quero nada menos que isso, irmão. Você, eu não sei, eu não quero nada menos que isso. Um dia a pastora Margarete falou assim, Jesus, se o Senhor for fazer alguma coisa, não se atreva a não me chamar. Por isso, já falou uma vez numa pregação aqui, ô irmão, é esse nível de ousadia que a gente tem que ter, Val. Então, voltando, irmãos, Paulo era um homem convicto. Ele disse, eu sei, eu conheço aquele que eu creio. Paulo, irmãos, um homem que sabia a respeito de Jesus. Um dia ele teve um encontro com esse Cristo ressurreto. Irmãos, pensem quem era Paulo. Paulo era um homem, antes chamado de Saulo, perseguidor dos discípulos de Cristo. Ou seja, ele sabia a respeito de Cristo. Ele conhecia. Ô, irmãos, Paulo era um judeu. Ele era um fariseu, assim como Nicodemos. E agora, ele está à caça dos cristãos. Mas um dia, Jesus se mostrou para ele no caminho de Damasco. Diz que brilhou tudo. Forte brilho. Diz que ele caiu ao chão e escutou, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele falou, quem é o Senhor? Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Irmãos, diz que aqueles que estavam com eles ficaram admirados, com medo, porque eles ouviam a voz, mas não podia ver ninguém, irmãos, e Paulo está ali caído, e ele tem a revelação, ele tem a contemplação a respeito de Cristo. Ele tem um encontro com o Cristo ressurreto. Você pode ter um encontro nessa noite com o Cristo ressurreto. E isso é pessoal entre as... Pastora Margarete, aqueles que estavam em volta de Paulo, não viu o que Paulo viu. Talvez tenha alguém do seu lado que está vendo, mas você não está vendo. E sabe que se eu fosse você, ou se eu tenho que fazer também, você está vendo, cara? Jesus, se o Senhor está mostrando para ele, mostra para mim também. Eu quero também, Jesus, eu quero também. Quando Paulo contemplou a Cristo, irmãos, ele teve a revelação mais extraordinária que uma pessoa pode ter. Sabe qual foi? Abre aí Atos 9, versículo 19. Atos 9, 19. NVT 9, 19 e 20 diz assim, e depois de comer recuperou as forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo, diga assim, logo, começou a falar de Jesus nas sinagogas dizendo, Ele é o Filho de Deus. Irmãos, essa é a revelação mais extraordinária que uma pessoa pode ter. Ele não andou com Jesus. Ele não andou com Jesus. Ele não conheceu o Cristo enquanto ele era o Deus encarnado. Não, irmãos, enquanto Deus era encarnado em Cristo, ele não conheceu. Mas ele teve um encontro com o Cristo ressurreto. E sabe o que ele disse? Ele realmente é. Ele é e ele está. Ele é e ele está.
Ele é e Ele está. Ele é e Ele está. Irmãos, não se contente em ter uma vida religiosamente correta sem conhecer quem Ele é e quem Ele está. Não se contente com isso, irmão. Não se contente com o Deus da luz, não. Tem que ser o meu Deus também. Não se contente em ter o Deus da pastora Andresa, não, meu Deus. Ele é o Jesus dos discípulos. Agora Paulo diz, não, Ele é o Filho de Deus, Ele é e Ele está. Eu creio nele também agora. Você está entendendo isso, irmãos? Você está entendendo que Deus quer levar a gente para as águas mais profundas? Ei, para com esse negócio de, Deus faz o meu milagre. Deus, eu quero milagre. Deus muda a minha vida. Irmão, eu não quero que Deus mude a minha vida, não. Eu quero ver Ele. Eu quero vê-lo. O que eu quero, irmãos? Eu quero desencarnar desse mundo aqui. Eu quero desencarnar desse corpo aqui, eu quero o Cristo revelado. É isso que eu quero nesses dias, viver o Cristo revelado. Mostra-me, Deus, o que os meus olhos não viram ainda. Você está lá preocupado, irmãos, com bênção. Você está lá preocupado com Deus mudar a sua história. Não adianta Deus mudar a sua história se você não conhecê-lo. Deus quer levar a gente para um outro nível, irmãos. Deus quer levar a gente para um outro nível de relacionamento. Esses dias eu escutei uma frase, é só uma frase, irmãos, não é Deus falando, é só uma frase, mas para mim fez muito sentido que quando Deus ele quer levar a gente para outro lugar, para outro nível, para outra experiência, irmãos, Ele não conserta a nossa tenda, Ele derruba ela. Ele desmonta. Então tem coisa que você está pedindo para Deus restaurar, irmãos, que Ele não vai restaurar porque Ele quer te tirar de lá. Você não entendeu? Deus restaura. Deus fala, não, filho, é para um outro lugar que eu quero te levar, é para um outro nível que eu quero te levar. Se eu restaurar, você vai continuar pegado nessas coisas. Eu quero te levar para um outro nível. A minha pergunta para você, você quer ir para outro nível? Você quer ir para outro nível? Eu quero ir para outro nível. Eu quero andar por cima das águas, irmão. Eu não quero ver o vento parar. Esse é um nível de contemplação que nós precisamos estar, irmãos. O nível de Ele é o Filho de Deus. Segundo, irmãos, primeiro, Paulo era um homem convicto. Segundo ponto que eu queria que você entendesse, irmãos, é que Paulo disse isso num momento totalmente desagradável da sua vida. Diga assim, momento desagradável. É momento de continuar contemplando. Momentos desagradáveis, irmãos. Paulo estava onde? Paulo estava onde? Preso. Eu não vejo Paulo dizendo, Senhor, me tira daqui. Eu não aguento mais isso. Não, irmãos, Paulo teve experiências com Deus em dias lamentáveis da sua vida. Aí em 2 Timóteo, no capítulo 1, aí mesmo no versículo 8, Paulo está dizendo assim, portanto, jamais me envergonho de falar. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre o Senhor. E também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para quê? Para sofrer comigo. Você entende isso? Você entende? Não tem vergonha não, irmão. Mas como que eu vou falar?
Como que eu vou falar do Jesus de Paulo se Paulo está preso? As pessoas vão falar, você está louco, cara? Você está louco em fazer parte da igreja de Paulo, cara? Ele está preso. Paulo fala, não se envergonhe de falar do Senhor e não se envergonhe de mim. Olha o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Então, irmãos, nós precisamos entender, Paulo era um homem convicto e ele expõe essa convicção num momento não muito agradável da sua vida. Escute, quando nós estamos em um nível de convicção alta, não importa a situação a qual estamos rodeados, nós continuaremos adorando. Quando o nosso nível de convicção está elevado, você não olha para as circunstâncias. Ei, vem cá. Agora talvez faria sentido. Está chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer. Eu só não continuo cantando porque eu não sou tão ousado assim. Ó. Lembrar da onde? Você está entendendo? Quando a gente está com nível de convicção de quem é Deus, não importa o momento que você esteja passando, você vai continuar adorando. Continua adorando, meu irmão. Continua adorando, minha irmã. Não para. Não para. Não para. Não pare. Não é hora de você parar. Escute, não são as situações que medem o quanto você tem de Deus na sua vida. Não é isso. O que mostra o quanto você tem de Cristo na sua vida são as suas convicções. São as suas convicções, meu irmão. O que o diabo quer é roubar as suas convicções. Momentos bons e momentos ruins, irmãos, nós vamos passar. Cristo já falava sobre isso, ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O que você acha que Cristo estava falando, irmãos? Estava falando sobre as dores da vida. Quando o profeta diz assim, ainda que passares. Quando Davi diz, ainda que passares pelos vales da sombra e da morte. Ainda que eu passar, não temerei mal algum. O que você acha que ele está falando, irmão, sobre problemas da vida? Quando o profeta diz assim, ainda que você passar pelas águas, elas não vão te afogar. Ainda que você passe pelo fogo, ele não vai te queimar. E o que é isso, irmãos? Convicção. E a convicção, ela só vem por meio de contemplação. Você não vai acreditar naquilo que te disseram. E você nem pode acreditar naquilo que te disseram. Você tem que acreditar naquilo que você viu. Naquilo que você contemplou.
Um dia, as pessoas viram os apóstolos andando em manifestação de sinais e maravilhas. Um homem quis viver aquilo sem contemplar. E chegou a uma pessoa endemoniada e disse assim, em nome do Deus de Paulo. Deus de Paulo, né? Em nome de Jesus, o Deus de Paulo. O Senhor do Paulo. Sai dele agora em nome de Jesus. O demônio falou assim, Jesus eu conheço. Paulo também. Mas quem é você? Eles foram querer, irmãos, ir no nome daquele que eles não tinham contemplado. Não é só usar o nome de Jesus no final da oração que vai fazer da coisa dar certo, irmãos. É ir na autoridade de Jesus. E ninguém age na autoridade de Jesus sem conhecê-lo. Não adianta você colocar em nome de Jesus no final da oração e achar que a oração vai dar certo. Não. O que vai fazer a oração dar certo é você ir na autoridade. E você só vai na autoridade de alguém que conhece. E isso, irmãos, isso aqui é palavra para mudar a nossa vida. Eu não quero que você fique refém do pastor Léo, do pastor João, do pastor Márcio, da oração do pastor João, da oração da pastora Andresa. Não, irmão. Paulo, quando chega para Timóteo, ele não fala para Timóteo, ele fala, Timóteo, se apegue firmemente, não a mim, ao ensino que eu te dei. Nós lemos aqui. Cadê? Aqui. Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus ao modelo de ensino verdadeiro que aprendeu de mim. Sabe, irmãos? Se apegue a esse ensino. Não fique refém do meu relacionamento com Deus. Tenha o seu relacionamento com Deus. Não adianta eu fazer a campanha da oração forte, ficar todos os pastores aqui, você vai passar debaixo da nossa mão e as coisas vão acontecer. Não, irmão, se você não conhecer a Deus, não vai acontecer nada. Isso aqui é palavra de libertação. Eu não quero você algemado nessa igreja. Eu não quero você algemado aos líderes dessa casa. Até porque os líderes dessa casa são homens e mulheres que nem você. Sujeitos aos mesmos problemas, às mesmas aflições, os mesmos medos, as mesmas mazelas que você tem. Mas Cristo não, irmão. Ele é o Cordeiro imaculado que eu e você nós precisamos contemplar. Eu sem esse Cristo, irmãos, eu sou um lixo. Não se ofenda, mas você também. Paulo diz, não porque nós merecemos, mas porque isso era plano dele desde a eternidade, manifestar sua graça por meio de Cristo Jesus. Uau! E para encerrar, coloca Filipenses 4:10. Pode subir o louvor. Olha como Paulo era um homem convicto, irmãos. Olha como Paulo era um homem convicto, José. Filipenses 4, versículo 10 em diante diz assim: como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham a oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado,
Irmãos, Paulo estava o que aqui? Necessitado. Irmão, líder. Paulo era um grande líder. Paulo foi o maior dos apóstolos. E ele disse isso. Não, eu não estou falando isso para vocês porque eu estou precisando. Pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Esse nível de contemplação que eu quero, irmão. É esse nível de contemplação que eu quero, irmãos. Sabe essa ideia de que porque você é evangélico, você não vai passar por problemas? É mentira. É mentira. Você vai passar por problemas sim. Eu vou passar por problemas, é certo, irmãos. A nossa vida ela é uma grande roda gigante. E não há o que você fazer, irmãos. Um dia você está lá em cima, outro dia você está lá mais ou menos, outro dia você está lá embaixo. O que eu tenho aqui é uma roda gigante, a vida é assim. E não meça alguém pelo lugar que ela está na roda gigante, irmãos. Nem meça você mesmo pelo lugar que você está na roda gigante. Talvez você está aqui. Ou talvez você esteja aqui. Não se sinta menos porque você está aqui, não. Não se sinta menos crente porque talvez você esteja passando pelos problemas corriqueiros da vida. Na vida tudo passa. Tudo muda. Irmãos, Jó, ele tem tudo, ele era um homem rico, ele era um homem de posses. De repente, ele virou um homem pobre, sem família, sem bens, sem nada, devendo. Nega Jesus, nega o seu Deus, dizia sua mulher. Nega o seu Deus, olha que vergonha que você é. Ele vai ler Jó, irmão. Ele falou, louca, sua louca. Não meça Deus na minha vida pelo meu momento. Não meça Deus na sua vida pelo seu momento, meu irmão. O que vai fazer a diferença é as suas convicções. Continua, Antônio, convicto em Deus todos os dias da sua vida, nos bons e nos maus. É a Bíblia, irmãos, eu estou expondo a palavra de Deus. O que eu quero te convidar nesses dias é para enxergar Deus. Talvez você está no meio de uma roda moinha e você não está entendendo é nada. Deixa eu falar uma coisa, no meio do redemoinho é que Deus ele quer se revelar para você. Sim, porque irmãos, Deus ele abate o exaltado e exalta o abatido. Às vezes, irmãos, isso é meu, pessoal, é contemplação minha, tá? Não é regra, não é doutrina para você. Mas uns questionamentos, Deus, mas por quê? Eu quero saber onde está teu coração, filho. Está nos brinquedos da vida ou está em mim? Está nas diversões da vida ou está em mim? Paulo disse assim, olha, eu aprendi a estar de estômago cheio e a de estômago vazio. A ter muito e a ter nada. Eu sei de uma coisa. Eu posso todas as coisas, pastora Margarete, naquele que me fortalece. Eu tenho convicção. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço aquele em quem eu creio. Quero te desafiar nessa noite, meu irmão. Quero te desafiar nessa noite. Eu quero te desafiar nessa noite.
a buscar essa revelação que Jó teve, a buscar essa revelação que Paulo teve. Eu quero te desafiar a encontrar esse Jesus. Lembra no domingo, quem estava aqui, sai da janela e vai para o secreto. Porque a janela você vê a vida de quem está passando. E no secreto Deus te mostra. Ele revela você para você mesmo. Sai da janela. Na janela você observa a vida de quem passa. No secreto você só tem uma opção. É você e Deus. Vai para o teu quarto, fecha a porta por detrás de ti. E ora ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que te vê. Então, irmãos, Deus não quer te ouvir. Ele quer te ver no secreto. Porque às vezes a gente está na janela falando. Não, Ele não quer ouvir a nossa voz. Ele quer ver a gente no quarto. Ele quer ver a gente no secreto. Sabe o que é isso? Deus quer ver você olhando para você mesmo. Deus quer ver você olhando para você mesmo. Por quê? Porque a religião fala para você ver a trave nos olhos dos outros. Jesus não, Ele manda você olhar a sua. Oh, meu Deus, eu quero contemplar a mim mesmo diante do Senhor. Eu quero me ver diante do Senhor. Eu quero que o Senhor me revele. Ah, Deus, sonda em mim se há algum caminho mau. Sonda em mim se há algum caminho mau. Essa é a oração de Davi. Ah, Deus, sonda em Israel se tem alguma coisa. Não, sonda em mim, Deus, em mim. Por quê? Porque no secreto é sobre eu. É sobre a minha pessoa. Não é sobre ele, é sobre eu. Não é sobre os irmãos, é sobre mim. Coloque-se de pé no nome de Jesus. Eu quero te desafiar. Pastor, eu quero mudar de vida. Muda de postura. Pastor, eu não aguento mais a minha vida. Que bom que você chegou nesse ponto. Pastor, eu não aguento mais a minha vida. Que bom que você chegou nesse momento. Talvez Deus estava esperando você não se aguentar mais mesmo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acostuma a viver na mazela. A gente acostuma a viver na mazela. A gente acostuma com a miséria. Filho de Jonatas, vivia em Lodebar, homem que comia na mesa do rei. Ele se acostumou a viver num lugar sombrio e escuro. Ah, pastor, eu não aguento mais o meu casamento. Que bom. Você chegou no momento certo de mudar ele. Porque você tinha acostumado a viver desse jeito. Eu não aguento mais a minha vida financeira. Que bom. De repente é o momento de você voltar a estudar. Eu não aguento mais, eu trabalho, eu não vejo por que bom. Talvez Jesus quer te ensinar agora a ser um semeador. Que talvez você está colocando dinheiro no saco furado. Vai ler a Bíblia. Que bom que você não aguenta mais viver essa groselha de vida. Jesus não vai nos deixar confortável nas nossas mazelas. Seus olhos, eu quero orar com você. Mas eu quero orar com você, eu não quero orar por você, eu quero orar com você. Ore a Deus agora. E que a sua oração seja: Jesus, eu quero vê-lo. Eu quero vê-lo. Eu quero conhecê-lo.
Tira-me somente do conhecimento teórico, eu quero conhecimento prático. Eu quero o conhecimento da essência. Eu quero conhecer a substância, eu quero conhecer... Jesus, eu quero o tutano da tua presença. Deus. Essa noite, Pai, nós como igreja queremos bater nessa porta, bater e abrir-se-vos-á. Buscar e encontrareis, pedir e dar-se-vos-á. Nós queremos o Senhor, nós queremos bater na sua porta, nós vamos buscar a tua presença. É isso que nós queremos, Jesus. Bater na sua porta. Buscar a tua presença. E pedir pela revelação do Senhor. É isso que nós oramos em nome de Cristo. Meu irmão, se tiver alguém aqui nessa noite que nunca entregou a vida a Jesus, a esse Jesus, é esse Jesus, Jesus que você pode contemplá-lo, Jesus que você pode vê-lo. De repente você está aqui nessa noite e nunca entregou a sua vida para esse Jesus. E só tem uma maneira de se tornar filho de Deus, entregando a vida para Cristo. Se você está aqui nessa noite e quer entregar a vida para Jesus, eu gostaria que você levantasse a sua mão, eu quero orar com você. Tem alguém aqui que gostaria de entregar a vida para Cristo? Se tiver alguém aqui, você, filha, vem cá. Posso orar por você? Vem cá. Tem alguma jovem aqui? Por favor. Glória a Deus. Qual é o seu nome, filha? Lorena. A gente tem uma Lorena aqui na igreja também. Mais uma Lorena. Seja muito bem-vinda, Lorena. Amém? Mais alguém? Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus também. Se tiver alguém, levante a sua mão, eu quero orar com você. Amém. Amém? Estenda suas mãos para cá.